Olá pessoal, muito bem. Em cima desse projeto de robótica então que eu criei, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para quem não acompanhou como eu criei esse projeto. Então eu deixo o link para que vocês acessem aí e cheguem a criar também esse modelo, né, que é um modelo de robô para fazer paletização. Então em cima desse projeto, agora a gente vai ver no vídeo como que a gente faz para criar outros programas além desse padrão que já vem criado aqui, né, de paletização, como eu já havia mostrado a vocês. Se eu der o play ele já roda. Então como que eu crio outros programas e outras listas de posição, né, para esse mesmo projeto, ou seja, para esse mesmo sistema que está aqui em tela. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou resetar. E aí existem duas maneiras da gente fazer isso. A primeira maneira é a gente utilizar o Project Manager. Então eu clico nessa opção, Project Manager. E aí, dentro da estrutura do projeto, eu vou arrastar aqui um pouquinho para melhorar a visualização. Então, dentro da estrutura do projeto, nós temos o projeto chamado Palette Assembly. E dentro do Palette Assembly, nós temos os arquivos de programa, como eu já havia mencionado, a extensão .mb4, que é Melfa Basic 4, e a extensão de posições, que é o arquivo .pos. Então a gente já tem esses dois arquivos criados, que são exatamente esses dois do exemplo padrão, né? Então como é que eu faço para criar um novo programa e utilizar nesse robô? Duas maneiras. A primeira maneira é, eu posso clicar com o botão direito sobre esta tela, né, do gerenciamento de projetos, vir aqui em New, e aí selecionar se eu quero criar um programa, que é com a extensão MB4, ou uma lista de posições. Então eu vou criar um de cada. Vou criar um programa, né, e o meu programa então vai se chamar agora, vai se chamar programa underline 01. Ok. Então olha só, ele criou aqui um programa, está dentro da pasta chamada Program Files. Porém, o programa principal, o main program, continua sendo ainda o palette assembly.mb4. E aí ele, uma vez que eu criei esse programa 01, ó, então ele está aqui a tela de edição do programa para eu editar o meu programa, né? E a outra maneira de criar, e aí eu vou criar a posição, a lista de posições para esse meu programa 01. Vou até fechar aqui esse, vou deixar só o programa que eu criei agora aberto. Então, outra maneira de criar programas e posições é vindo aqui em File, New, e aqui temos a opção File, a mesma opção que nós temos dentro do projeto, File. Então, File. E aí, dentre as possibilidades de programação nas linguagens, né, de programação existentes aqui no Cyrus, eu tenho a linguagem Melfa Basic, que é dedicada a robôs da Mitsubishi. Então, eu vou utilizar a Melfa Basic 4, que é o padrão utilizado aqui para esse modelo de robô, que é o RV2AJ. E aí eu vou selecionar agora, então, Position List. Eu já criei o programa, que é a extensão MB4, e vou criar o Position List. Note que eu também poderia criar um projeto novo. Ó. O projeto novo substituiria quem? Ó? O Palette Assembly MB4. Aqui, ó, MBA4. Então, dentro da estrutura do projeto, criaria-se um novo projeto. A gente vai fazer isso mais adiante, mas nesse momento eu vou criar uma lista de posições, e essa lista de posições vai possuir o mesmo nome do programa, que vai ser programa, deixa eu ver como é que eu nomeei aqui, programa underline 01. Ou seja, um projeto ele é composto de lista de posição e de programa. Então, estou criando também a minha lista de posição. Ok. Então, está aqui. Minha lista de posição. Então, ó, ficou dentro da estrutura do meu projeto. O projeto continua sendo o Palette Assembly. O programa principal é o Palette Assembly MB4. Agora, como outro programa, eu tenho um programa 01 e lista de posições, eu tenho o Palette Assembly.pos e agora eu tenho o programa 01.pos. Note, se eu quero utilizar esse programa para ser executado como principal, né, então o que eu faço? Eu clico com o botão direito sobre ele e seto, ó, Set Main Program.
Então agora, quando eu compilar o meu projeto, esse programa passa a ser o principal, ele passa a ser executado pelo robô. Eu posso, logicamente, dentro dessa estrutura, no meu programa, e eu vou fazer isso, fazer a chamada do outro programa, que é o Pallet Assembly, por exemplo. Tá? Mas vamos lá. Então, criei o meu programa e minha lista de posições. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fechar aqui, né? E vou trabalhar, então, com o meu programa e minha lista de posições. Muito bem. Então, vou deixar aqui os dois do ladinho e a gente vai trabalhar em cima deles. Então, vou só ajeitar a tela aqui e beleza. Agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou editar um programinha bem simples, um programa só de exemplo, só para a gente executá-lo, né? E ver então como que vai ser a execução dele, tá? Então eu vou até escrever aqui, ó, colocar. Note, na linguagem Melfa Basic 4 eu tenho que colocar o número da linha. Então eu vou colocar linha 0, né? E aí, inicialmente eu vou colocar um comentário que vai ser justamente, ou melhor, aqui, aspas simples, que é justamente o nome do programa que vai ser meu primeiro programa. Né? Muito bem, agora na linha 10 eu já vou... Por que eu dei um salto para a linha 10? Né? E eu vou dando esses saltos, tá? Porque justamente se eu esqueço um código no meio da minha programação, alguma sintaxe, então eu crio uma linha intermediária. No caso aqui, se eu tenho a 10 eu vou para 20, por exemplo, e esqueci um código entre a 10 e a 20, eu crio uma linha 15. É uma estratégia apenas de programação. Então aqui, na linha 10, eu vou usar um comando, por exemplo, de movimentar o robô, né? Que é o comando move, e aí eu vou falar move, por exemplo, para uma posição chamada p-init, minha posição inicial. Depois que o robô for então para a posição inicial, eu vou usar um comando, por exemplo, de aguardar um tempinho nessa posição. Então, delay, DLY, 1 segundo. Esse DLY é em segundos. Se eu quisesse colocar meio segundo, eu colocaria 0.5, por exemplo. Né? Eu vou colocar 1. E na próxima linha, então eu vou falar para o robô se movimentar para a posição P1. Né? Note, essas posições eu ainda vou criá-las, tá? Ainda vou ensinar o robô quais serão essas posições. E na próxima linha, por exemplo, na linha 40, eu também vou dar um delay de um tempinho. E na linha 50, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um comando aqui de chamar o programa assembly, que já está desenvolvido. Né? Então, o programa assembly, deixa eu só relembrar o nome dele aqui, Project Manager. Então, para ver o nome dele, tá aqui, ó, Pallet Assembly. Então, eu vou chamar esse programa Pallet Assembly. E aí, quando eu faço a chamada desse programa, ele justamente passa a rodar, o ponteiro do programa, meu programa 1, vai para esse programa e executa todo o programa de Pallet Assembly. Quando ele termina a execução do Pallet Assembly, ele volta para a minha linha posterior aonde eu chamei o programa. Então, eu vou para a linha 60. E na linha 60, por exemplo, eu faço por exemplo, um move p-init. E aí, então, eu vou finalizar o meu programa. Muito bem, isso aqui é apenas um exemplo, né, para a gente executar esses comandos que eu inseri, fazer a chamada de programa e executar o programa já existente, retornar e encerrar meu programa. Além disso, depois que eu desenvolvi a minha lógica de programação, então eu vou gravar as minhas posições. Então eu tenho duas posições a serem gravadas aqui, a p-init e a p1. Né? Como que eu faço? Primeiro, você precisa movimentar o robô. Né? E para movimentar o robô, você vem aqui na opção Programming, Teaching. E aí ele abre basicamente o Teach Pendant do robô. Então eu vou só melhorar aqui um pouquinho a tela. Deixa eu ver se dá. Isso, assim.
Beleza, né? E aí, as opções que ele apresenta para nós é movimentação em coordenadas do tipo junta e movimentação em coordenadas cartesianas, né? Então, junta é cada eixo, movimentar cada eixo, ó, e note, quando eu coloco o mouse, ele indica o sentido de movimentação de cada um dos eixos. Ó, tá vendo? Então, por exemplo, ó, quando eu movimento aqui, eu estou movimentando o ombro, né, o eixo J2 do robô. Então, base, ó, giro da base, ombro, cotovelo. Esse robô ele só tem 5 eixos, então já é o punho, movimentação do punho e o giro do punho, né? A gente também tem robôs na biblioteca de 6 eixos e aí tem o giro do antebraço, que é o J4. Muito bem, então eu posso movimentar junta a junta ou também, né? Então eu vou só posicionar aqui, por exemplo, o punho em 90 graus. Olha só que legal, eu posso digitar aqui direto, né? 90, olha lá, ele já acerta. Então aqui eu vou colocar 0, aqui eu vou colocar 0, aqui eu vou colocar 90, 90 e aqui eu vou colocar 0. Muito bem, ó, o robô ficou nessa posição, né? E também eu posso movimentar aqui em coordenadas cartesianas, né? Então no plano x, y, z e rotação em torno desses eixos. Então em x, ó, quando ele chega no limite de movimentação, ele mostra uma mensagem. Então y não consigo, então tem que dar um z menos. Opa, tá vendo que tá indo bem rapidinho? Tá 10% da velocidade total do robô, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 1% da velocidade total. Então vai mais devagarzinho. Mais devagarzinho. Beleza. Então aqui, ó, vou movimentar um pouquinho para lá e vamos supor que essa vai ser a minha posição, né? Deixa eu dar um pouquinho para cima. Essa é a minha posição inicial do meu programa, Paint, né? Como que eu faço para gravar essa posição, para ensinar o robô que ele então essa vai ser a posição chamada Paint? Então vou diminuir um pouquinho aqui a minha tela de visualização e vou trazer de volta aqui minhas telas de edição de programa e posição. E aí eu clico com o botão direito do mouse na lista de posições e clico e coloco a opção Insert Position. Observe que por default ele já traz um nome, né, para a posição chamado ali de P1, tá? Mas no caso, essa posição que eu acabei de gravar, ela se chama Paint, eu quero chamar ela de Paint. E P1 vai ser a outra posição que eu vou gravar. Então, por exemplo, como é que eu mudo o nome dela de P1 para Paint? Eu clico com o botão direito e vou em Properties. E aqui em Properties, então, eu mudo P1 para Paint. E dou um OK. Pronto, Paint. Agora eu vou movimentar mais um pouquinho o robô, por exemplo. Movimentar aqui em X, Y, Z, X+. Pronto. E vou falar que essa é P1, só a título de exemplo. Então, novamente, Insert Position. Pronto, ó, eu tenho o P1 e o Paint. Já a minha lista de posições para o meu programa já está completo, né? E por fim, como é que eu faço então para executar o meu programa? Lógico que mais adiante a gente vai desenvolver exemplos mais completos e mais complexos em termos de programação, mas aqui é para a gente se familiarizar com o ambiente, né, e com a estrutura que o projeto aqui me apresenta. Então, como é que eu faço para executar esse programa, né, e fazer ele se movimentar então para essas posições que eu gravei? Volto lá no Project Manager. Em Files, já está selecionado, né? Então certifique que o programa principal tem que ser o programa 1. Ok? Clico com o botão direito sobre Projects, Compile All. E aí dou um Sim. Ele vai compilar o meu projeto, né? E aí, ó, ele indicou que tem um errinho aqui, ó. Vamos ver qual que é o errinho que ele está indicando aqui. Então esse errinho, como é que eu verifico? Eu posso dar um duplo clique sobre o erro e aí ele indica a linha que está
com erro, né? Então, se eu movimentar aqui, ele está indicando na linha 0. Assim, justamente porque eu não posso ter linha 0, tem que ter uma linha a partir de um valor 1 para cima. Vou colocar como 10, e quando eu coloco 10, observe que já tem uma linha 10 e aí tem a 20 assim por diante. Como é que eu faço para renumerar as linhas? Existe uma ferramenta muito prática aqui no software que nos auxilia nisso. E eu posso vir aqui então em Programming, Mitsubishi Renumber, e aí está aqui ó, em Program, ó, Start Line Number 10, e com passos, né, de 10 em 10. Então é só dar um OK e ele já renumera todo mundo. E aí se eu compilar novamente, Project Compile All, sim, ele vai compilar e aí pronto, agora não temos mais nenhum erro e nenhum warning. Então eu posso executar o meu programa, basta eu fechar aqui e aí dar o Start. Então ele está lá, posição inicial, posição P1 e aí fez a chamada do Pallet Assembly e está executando o Pallet Assembly. Então o nosso programa agora está sendo executado normalmente. Tá certo? Nos próximos vídeos a gente vai também fazer exemplos mais complexos de programação, né? Então a gente vai desenvolver alguns exemplos mais interessantes aí. Obrigado e até mais.